A bem da verdade, só se gosta de alguém ou de algo que você conhece. E este é o caso do Iron Maiden. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E a série Mundo da Música vai trazer para você hoje a história do Iron Maiden. Você conhece o Iron Maiden? Claro que sim. Então eu vou pedir para você não se esquecer de dar um like no nosso vídeo e não se esquecer também de se inscrever no nosso canal, ok? Então vamos lá. Iron Maiden, 1975, em plena noite de Natal, 25 de dezembro, estava lá o Steve Harris, meio descontente porque ele fazia parte da banda Smiler e ele compunha algumas músicas e o grupo não queria aceitar as suas músicas, estava rejeitando as suas músicas e ele então, chateado, resolveu que a partir daí ele iria criar o seu próprio grupo, a sua própria banda. Daí ele convidou o Paul Day para vocalista, convidou o David Sullivan e o Terry Hansen para guitarras e convidou então o Ron Matthews para batera. Então, a partir daí estava criado o Iron Maiden, que inclusive recebeu esse nome devido a um instrumento que tinha na Idade Média, lá instrumentos de tortura que tinha na Idade Média, e ele resolveu dar esse nome à banda, né? Então eles se reuniram, começaram os ensaios, né? E aí começaram também a se apresentar naqueles bares, naqueles pubs londrinos, como toda banda de rock, toda banda começa assim na realidade, né? E o primeiro local em que eles tocaram lá foi o St. Nick's Hall, segundo dizem, está lá até hoje, né? Bem, com essas apresentações, a banda foi se tornando uma banda conhecida e criando uma série de fãs e se tornando uma banda muito beleza. Pois bem, né? Como eu estava dizendo, eles passaram ali um bom tempo se apresentando nos bares e quando foi em 1978, eles resolveram então gravar um demo, né? Uma fita demo com 3 faixas, chamada de The Soundhouse Tapes. Na realidade foram 5.000 cópias que foram vendidas naquela época mesmo, depois não se vendeu mais, não se sabe onde foi para o restante dessas cópias, né? Agora, nessa época a banda já estava bem modificada, já não contava com alguns dos componentes iniciais, né? Por exemplo, o Paul Day acabou saindo e deu lugar a um outro Paul, o Paul Di'Anno. Isso foi lá pelo ano de 1978 e ele ficou até 81 na banda, né? Também já começou a contar com o Adrian Smith, que era guitarrista e também dava um apoio no vocal. Na realidade, o Iron Maiden teve um início assim, meio turbulento, né? Com constantes trocas dos seus componentes. Os motivos eram os mais variados, né? Desde simples egos inflados, né? Uns queriam ser melhor que o outro queria mais atenção, né? É aquilo que hoje a gente chama de mimimi. Né? E foi havendo uma série de troca de seus componentes. Enquanto grupos como The Who, por exemplo, AC/DC e outras bandas assim, similares mantinham os seus componentes, né? E o Iron Maiden não, tá trocando sempre, né? Bom, aí quando foi em 1979, a banda assinou um contrato com a gravadora EMI, né? E no ano seguinte, 1980, eles acabaram lançando o seu primeiro álbum, de nome apenas de Iron Maiden, que já de cara foi um super sucesso de crítica e de venda. E nesse período, ele era composta por 6 músicos, né? Nos anos de 1976 e 77, chegou a ficar com apenas 3 elementos, né? Isto só foi por algum tempo, né? Inclusive tinham assim, então eles tinham várias divergências, até com questões assim de cabelo curto, cabelo longo, etc, né? A chegada do Paul Di'Anno foi importante pela questão musical. Ele era fã do punk rock, né? Dos Ramones, do The Clash, do Sex Pistols, que eram as bandas de sucesso e mandavam bem do punk rock, né? Daí houve uma certa mistura de ritmos que agradou tanto aos críticos quanto aos fãs, né? Uma característica assim diferenciada da banda é que eles não se envolviam com drogas, coisa rara para banda de rock, né? Não eram os... Porém, a chegada do Paul Di'Anno mudou o panorama, já que o mesmo costumava fazer uso de cocaína. Agora, quando a banda começou a fazer sucesso e começou a fazer turnê, inclusive pelos Estados Unidos,
foi assim detectado que o vocalista não estava tendo energia, né, nem carisma suficiente no palco durante as apresentações. E aí foi demitido e para o seu lugar foi chamado o best vocalista do Sun, Bruce Dickinson, que aceitou inclusive, mas desde que não tivesse que cortar o cabelo nem usar as roupas padronizadas pela banda Iron Maiden, né? Isto inclusive gerou alguns conflitos mais tarde com o Steve Harris, mas nada que não pudesse ser resolvido. Então, no ano seguinte, 1982, já com o Bruce Dickinson, eles então lançam um dos melhores álbuns da banda, né? O The Number of the Beast, que chegou ao topo das paradas em todo o mundo e bateu recorde de vendas. E até hoje, algumas das músicas deste disco são executadas a exaustão aí nas melhores rádios rock do mundo. Tocam exaustivamente por aí, né? Bom, a partir daí, a banda saiu já em turnê pelos Estados Unidos, Japão, Austrália e países da Ásia, né? E então começou a chamada Maiden Mania, com estádios lotados em todos os shows. Também nesta época, alguns grupos religiosos começaram a acusar a banda de cunho satânico, devido à música The Number of the Beast, né? O número da besta, que segundo eles, as músicas do Iron Maiden estavam repletas de saudações satânicas, o que foi desmentido pelo baixista e fundador da banda, o Steve Harris. Ainda nesse período, houve uma troca, né, do Clive Burr pelo Ainda nesse período, houve mais uma troca na banda, né? A saída do Clive Burr e a entrada do Nick McBride na batera. Em 1983, eles lançam mais um álbum, o Piece of Man, com uma pegada assim meio psicodélica, né? Vários singles foram sucesso na Billboard e em todo o mundo. Em 1984, eles lançam o Power Slave, um novo álbum que trouxe duas famosas músicas, dois singles, né? O Ace Right e 2 Minutes to Midnight, né? 2 minutos para meia-noite. Em seguida veio a turnê World Slavery Tour, com 193 apresentações em 28 países, para aproximadamente 3.500 pessoas e, inclusive, vieram ao Rock in Rio, onde fizeram um show espetacular para mais de 300.000 pessoas. No final, eles tiveram que tirar 6 meses de férias para dar uma descansada, né, e se recuperarem. Agora, depois da pausa, eles voltaram em 1986 com o álbum Somewhere in the Tide, né? Mais um álbum de sucesso, né? Os singles foram Yesteryears, Seer of Madness e Stranger in a Stranger Land, né? Realizaram a turnê Somewhere on Tour com 157 shows ao longo de 9 meses e foi a única turnê que não teve filmagem oficial, né? Aí vamos para 1988, após a tour e um pequeno intervalo, eles voltaram em maio de 88 com o álbum Seventh Son of a Seventh Son, né? Sete filhos, alguma coisa assim. Bom, este álbum contava a história de uma criança que nasceu com dons sobrenaturais, né? Com vários singles que chegaram ao top 10 da Billboard. E nesse período, eles encabeçaram uma série de shows juntamente com as bandas Kiss, o David Lee Roth, Megadeth, o Guns N' Roses já estava aí na época, Metallica, Halloween e outras bandas, né? E aí o Adrian Smith, que estava na guitarra, deixa o Iron Maiden em 1989. Aí vamos para 90, eles lançaram então No Prayer for the Dream. A turnê teve 118 shows de setembro de 1990 a setembro de 91, né? E aí veio 1992 e lançaram então Fear of the Dark, né? Medo do escuro, algo assim, né? Este álbum teve uma das músicas mais conhecidas da banda, né?
E, inclusive, mesmo com o movimento grunge ganhando espaço no mundo, de bandas como Nirvana, por exemplo, os shows da turnê do Iron Maiden continuaram lotando estádios mundo afora. A turnê Fear of the Dark teve 68 shows, foi de junho a novembro e passou pelo Brasil, inclusive, exatamente, né? Em 1993, eles retomam a turnê, né? E no final, o Bruce Dickinson deixa a banda para fazer carreira solo. Inclusive, este evento foi filmado para o mundo inteiro pela BBC, foi transmitida para o mundo inteiro pela BBC, né? Aí alguns testes foram feitos, né? E para escolher o novo vocalista, e escolheram então o Blair Bailey, né? Para substituir o ícone Dickinson em 1994, né? Bom, de forma geral, os fãs não gostaram muito desta mudança, mesmo com o novo vocalista tendo assim um timbre de voz bem parecido com o Dickinson. Em 1995, eles lançaram The X Factor. Mesmo passando por dificuldades com o divórcio e a morte do pai, o baixista e líder, né, o Steve Harris, acabou trazendo um disco mais sombrio. Porém, mesmo assim, 3 singles foram destaques: Man on the Edge, Lord of the Flies e Sign of the Cross, que teve assim 11 minutos de duração, essa última música, né? E a tour desta vez passou por vários países onde eles nunca foram, como assim, Israel, África do Sul, países asiáticos, e novamente vieram em 1988 eles lançam Virtual X1. No ano seguinte, 1999, chega ao fim a participação do Blaze Bailey. Lembra dele? Pois é. Aí tem a volta do icônico Bruce Dickinson. Em 2000, entra Brave New World. Essa, inclusive, chega em maio, né? E foi aclamado pela crítica e pelos fãs, que fez com que o Iron Maiden voltasse ao topo da parada do heavy metal. A turnê teve mais de 100 shows e terminou no dia 19 de janeiro de 2001 no Rock in Rio, no Brasil, para um público de mais de 250 mil espectadores. Foi gravado em CD, DVD e lançado no ano seguinte, em março de 2002, chamado Iron Maiden and Rock in Rio. 2003, Dance of Death, lançado em junho de 2003, foi considerado como um dos melhores álbuns de heavy metal lançados entre 2000 e 2003. Deste álbum saiu um CD DVD com o nome de Death on the Road. Em 2006 sai A Matter of Undeath, o 14º álbum de estúdio da banda, lançado em agosto, com músicas fazendo referências a guerras e à religião. E um dos mais progressivos discos da banda. Foi outro sucesso de público e de crítica, foi top 10 da Billboard, foi álbum do ano da revista Classic Rock e uma turnê que foi de 2006 a 2007. E terminou no Brixton Academy de Londres, né, arrecadando fundos para entidades contra o câncer. Entre 2007 e 2010, a banda realizou uma série de shows percorrendo vários países. Lançaram vários DVDs, vários CDs, com filmes, né, e bastante material dessas apresentações, né, e começou aí a usar um Boeing 757 customizado e chamado de Air Force One, que também era pilotado pelo comandante Bruce Dickinson. Em agosto deste ano, 2010, eles lançam The Final Frontier, que foi mais um sucesso absoluto e que também passou pelo Brasil. Pois bem, em 2012 iniciou-se a turnê Maiden England World Tour, né? E no ano seguinte eles voltam ao Rock in Rio com a 3ª participação no festival, no Brasil, né? 2015, no início do ano, foi divulgado que o Bruce Dickinson tinha sido acometido por um câncer na língua, mas que tudo bem com ele, já havia iniciado o tratamento, né?
E, inclusive, por falar em câncer na língua, o Ed Van Halen também morreu com um problema semelhante. E eu fiz um vídeo do Ed Van Halen que vou deixar o card aí para vocês aí, ok? Contando a história da banda Van Halen, né? Pois bem, eles também noticiaram que já haviam gravado o próximo álbum e que só não tinham lançado ainda devido ao problema lá na língua do Bruce. Mas no dia 18 de julho, eles lançam o 16º disco da banda, The Book of Souls. The Book of Souls obteve o mesmo sucesso do álbum anterior, vendendo 60 mil cópias na Inglaterra só na primeira semana, né? A turnê do álbum iniciou-se em fevereiro de 2016, inclusive na China, né? Percorrendo todo o planeta e tendo o Bruce Dickinson pilotando o novo Boeing da banda, agora um moderno 747-400 ao redor do mundo, né? A tour foi reiniciada em 2017. Em 2018 e 2019 foi iniciada uma nova turnê, como gostava de fazer turnê essa turma, né? A Legacy of the Best World Tour, né? Bom, a banda não costuma abordar assuntos como drogas, sexos, bebida, mulheres, etc, etc. Normalmente as suas músicas são compostas baseadas em literatura, fatos históricos como guerras, romances famosos, personalidades que marcaram a história do mundo, histórias bíblicas, etc, etc, né? O Iron Maiden influenciou e continua influenciando diversas bandas ao redor do mundo e sempre foi classificada entre as 5 maiores bandas de heavy metal. Atualmente, eles estão preparando, aí no período da pandemia, estão preparando o lançamento do novo álbum, Senjutsu, que será agora em 2021. Na realidade, esse álbum já está sendo lançado, vai ser lançado no dia 3 de setembro, e já tem um single aí rolando na internet, né? O The Writing on the Wall, que é um clipe muito interessante, e nós vamos fazer logo em seguida um vídeo falando apenas desse clipe, né? Bom, também eles têm lá o nome lá, uma estrela na calçada da fama de Hollywood. É isso aí. Essa foi mais uma história, mais uma biografia de uma das maiores bandas de rock and roll do mundo, né? E eu queria, inclusive, pedir para você, se você sabe algum detalhe que não foi falado aqui no vídeo sobre o Iron Maiden, entra aí nos comentários, fica à vontade para comentar. E eu queria também perguntar para você, qual das duas você gosta mais? O AC/DC ou o Iron Maiden? Entra aí e comente, ok? Então é isso aí, gente. Mais um vídeo e espero que você dê o seu like aí, que você se inscreva no nosso canal e voltaremos nas próximas